quero falar aqui nesse vídeo é a pergunta que um monte de gente está me fazendo lá no Instagram. Mas como que funciona uma notificação e um processo para você criar um produto do zero de maquiagem? Eu queria tanto uma chamadinha de Passamos a semana com o pronunciamento da Elo, da Cool Beauty, acerca de uma falha na regulamentação com a Anvisa. E eu não vou comentar sobre este assunto, esse assunto já foi comentado lá no meu Instagram, se você quiser saber, você vai lá, porque aqui o que eu quero é te explicar o porquê e o como se faz notificação/registro na Anvisa. Como que é feito todo esse processo de você criar um produto aqui no Brasil, agora que você vai ver comigo no Intacta Repórter. É nem brincadeira, eu tô me sentindo uma repórter mesmo, porque eu tô aqui com a minha mesa, com o meu computador aberto, com o roteiro do outro lado, eu chequei com todas as minhas fontes, com todas as fábricas que eu tenho contato, com todas as formuladoras que eu tenho contato, para eu ter as informações mais atualizadas e redondinhas possíveis. Inclusive, eu peguei informações de gente que importa de fora pra cá, pra eu te explicar absolutamente tudo. Mereço seu like. Não mereço? Pois é. E no final desse vídeo vai rolar cupom pra minha formação intacta. Por quê? Porque tem tudo a ver. Se você tem essa vontade de aprender sobre ativos de cosméticos, uma maquiagem extremamente resistente e ainda todas as burocracias concernentes à nossa profissão de maquiador, que é precificação, vendas, fotografia, curso extra de design de sobrancelhas pra você fazer uma renda extra, todo conteúdo de visagismo, de colorimetria. Ai, menina, são mais de 50 horas de conteúdo lá naquela formação minha. Mas enfim, no final eu falo, volta pra cá, que aqui eu vou te explicar tudo. Afinal de contas, como que funciona toda essa parte dos bastidores pra quem quer criar uma marca do zero, ou para quem tá dentro desse meio, ou para quem simplesmente tem curiosidade de saber como que funciona esse meio. Até porque só no último ano nós tivemos 236 mil novos negócios no setor da beleza aqui no Brasil. Dá mais ou menos 27 empresas por hora. É óbvio que isso aqui engloba tanto marcas próprias, que tiveram um crescimento muito grande, principalmente marcas de influenciadoras, quanto também outros setores concernentes à beleza. Outras fábricas, outras farmácias de manipulação, e por aí vai. É muita coisa. E é mais simples do que você pensa. Quem sabe aqui nesse vídeo você anima a criar a sua marca. Eu não animei, não. Vale a gente começar com a quebra de expectativa, que é a maioria das empresas, principalmente as empresas que são próprias, que não pertencem a holdings, tá? Algumas que pertencem a holdings também, mas a maioria delas vão fabricar esses produtos em terceiristas. Elas não vão ter uma fábrica, um galpão próprio. Por exemplo, a Lu Ferraz, ela não tem um laboratório próprio que produz os próprios produtos. Ela produz em outras fábricas. E é muito comum que essa pessoa, que essa dona de empresa, né, dona de marca, Alice Gontijo, Ana de Capello, principalmente influenciadoras e maquiadoras, vão ter 3, 4, 5 empresas que vão fazer esse desenvolvimento, essa produção dos produtos. E a gente ainda vai ter outras empresas para gerar as embalagens, porque é feito diferente, é feito bem diferente. Então a pessoa pode ter, por exemplo, 3, 4 empresas para fabricar os produtos e mais 2, 3 empresas para poder fabricar as embalagens. E é mais comum ainda que a pessoa compre o encarte de uma empresa, a válvula da outra, o pump da outra, a tampa da outra, entendeu? Faz quase que um megazord de embalagem para poder fazer funcionar. Primeiro, porque aqui no Brasil a embalagem é muito caro, muito, muito, muito caro. E segundo, porque boa parte delas quer uma embalagem mais sofisticada, um negócio mais legal, então procura empresas que têm um maquinário melhor, ou para ajustar ali a expectativa do dinheiro que pode investir com a estética que quer alcançar, e enfim. No resumo da ópera, inicialmente é isso aí. A maioria das empresas, das marcas, vão ter várias empresas que vão fabricar esses produtos. O primeiro passo, tem uma série de passos, né, para você lançar ali um produto no mercado. O primeiro passo do desenvolvimento, não vou mexer com marketing, nada disso, eu vou me ater ao que acontece dentro da fábrica, ao que acontece na relação da marca com a fábrica. O que é responsabilidade da marca? O que é responsabilidade da fábrica? E o que é responsabilidade de ambas? A primeira fase é o P&D. O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vai começar com um movimento da parte da marca, que pode ser feito de duas formas. Essa marca, ela pode desenvolver o produto com o consultor, com o farmacêutico, pesquisar mesmo, né, criar uma fórmula com o consultor, com o farmacêutico, com o químico e fornecer esta fórmula para a terceirista, ou ela pode desenvolver esse produto direto
com a terceirista. A terceirista também tem um setor que faz isso. Então ela pode desenvolver tudo e aí ela passa por teste, validou, é isso que eu quero, manda fazer na própria fábrica. Tem essas duas vias. Dentro dessas duas vias, para você criar um produto, você também tem 4 vias que tá aqui na minha cabeça, mas com certeza deve ter mais. Você pode desenvolver o produto pelo ativo. Então, por exemplo, a Lu Ferraz faz muito isso. Ela pega um ativo, tipo, a manteiga dos Alpes Suíços da Jamaica. Pegou um trem lá. Olha, eu quero criar um corretivo que tenha como base esse ativo aqui. Eu quero usar esse ativo aqui. E aí vai começar aquela pesquisa e aquele outro megazordinho, né, que é fazer aquele produto acontecer para poder passar por toda a fase de testes. E aí o teste é teste mesmo, teste no rosto. Antes de fazer os testes, os demais testes, você aprova a composição, aprova aquela fórmula e vai ajustando aquela fórmula. Por quê? Tudo muda a fórmula. Tudo. Uma quantidade de pigmentos com a mesma fórmula muda ela. Então, até para você fazer uma grade de cores, tem que ter muito cuidado para que tudo fique estável. Porque pode ser que a base de pele preta fique completamente diferente em desempenho do que a de pele branca. Por quê? Porque a quantidade e o tipo de pigmento é diferente. É bem complexo isso, é muito legal. Também pode criar um produto a partir do acabamento que você quer. Então, você chega lá ou para o seu consultor ou para sua terceirista e fala assim, olha, eu quero criar um batom que ele tenha o acabamento soft matte. E aí, aquela empresa ou aquele consultor vai te entregar o que ele tem em catálogo. Porque eles têm catálogo, tá? E aí você ajusta pouquinho coisa ali pra te agradar. Mas eles vão ter ali um catálogo pra te mostrar. E aí você escolhe pelo acabamento o que você quer. O que faz sentido ali pra sua marca. E isso vale pra qualquer tipo de produto. Você também, inclusive, pode levar um produto e falar, gato, quero fazer este produto aqui, quero um dupe disso aqui. Você pode pegar nacional, importado, o que você quiser e falar assim, eu quero um dupe disso aqui. Eu quero que fique o mais próximo possível. E ele também vai fazer. É óbvio que as composições elas vão ser bem diferentes, porque a fórmula é segredo de fábrica. Não se pode vender, não se pode explanar, enfim. É a fábrica que detém aquilo ali, a pessoa que detém aquilo ali, tá? O dono. Mas ela pode fazer uma composição que chegue parecido da textura, do cheiro, do acabamento e tudo mais. Então é um dupe. Ou você pode fazer um produto inspirado em um outro produto. Então você leva o produto lá e fala assim, olha, eu quero um produto tipo esse, mas eu quero que ele seja mais brilhante, eu quero que ele seja mais fosco, eu quero que ele dure mais, eu quero que ele tenha a seguinte característica, e também você pode fazer isso. Ou tem uma quinta via, que eu nem considero, porque assim, é bem mais difícil de acontecer, tá? Que é você criar um produto do zero, tipo, você criar mesmo da sua cabeça, tipo, sei lá, um produto que ainda não existe, crie do zero. Dá pra fazer isso também. Muito mais caro? Com certeza, muito mais caro. E aí esse processo costuma ser o processo mais demorado. Tem processo que leva 5 anos, tem processo que leva 2 anos, tem processo que leva 1 mês, depende. Geralmente, tem alguns produtos que a composição base já tá bem estabelecida, então é coisinha rápida. Por exemplo, gloss. Gloss é uma coisa muito simples de desenvolver. Você vai colocar, sei lá, alguma coisa diferente, tipo um ácido hialurônico diferente, ou um ativo diferente, ou um brilho diferente, um esqualano, alguma coisa assim do tipo, mas a base, ela vai ser muito parecida, não pode falar igual, porque igual não é, mas muito parecida. Então, ela é facinha de fazer. Por isso, inclusive, que tanta marca começa com gloss, porque gloss é rápido de fazer e por ser rápido de fazer, também é barato. Por quê? Toda essa função de testes e de ajustes e tudo mais, demanda dinheiro também. Então, quanto mais tecnológico o produto, quanto mais diferente o produto, a textura, o acabamento e tudo mais, e quanto maior for o tempo que ele está sendo desenvolvido, mais caro aquele produto ele se torna. Ótimo! Criei, fiz a pesquisa, fiz o desenvolvimento, cheguei na formulação que eu quero, é isso aí. E aí, o que eu faço? Aí, você vai fazer os testes. Todos os testes que você precisa. Isso é obrigação do dono, tá bom? De quem é o dono da marca. Se você for fazer com a terceirista tudo, você faz também os testes com a terceirista, mas tudo é pago, tá? Tudo é pago à parte, nada é nem pacotão, não, tudo é pago, beleza? Feito todos esses testes, você vai juntar todas as informações. Você vai fazer as embalagens, e aí você busca, né, os fornecedores das embalagens, você faz as artes, e quando eu digo arte, não é só o rótulo, a estética do rótulo, mas você também faz os claims desse rótulo. O que é claim? Produto efeito mate, produto efeito preenchedor, produto efeito não sei o que. Faz isso, isso
se chama claims. Então vai fazer todos esses claims, vai colocar nessa arte todas as informações que a Anvisa precisa, que é na legislação, e aí você junta o dono, junta todas essas informações e entrega para a fábrica. Voltando, se você fez esse processo com a fábrica, se toda a pesquisa, se todo o desenvolvimento, se todos os testes, se tudo foi feito com a fábrica, a própria fábrica vai fazer a junta desses documentos, ok? Mas a maioria das marcas profissionais seguem o inverso. Essas marcas que têm mais tecnologia, saca? Elas vão pedir um consultor para fazer, elas vão criar um produto mais exclusivo, e aí é obrigação da pessoa, daquele dono, de juntar toda essa documentação e de colocar na mão da fábrica. Ou seja, a sua fórmula, ela é patenteada, você fez ela de forma autônoma, então é sua obrigação fazer a junta de todos esses documentos, todos os testes que são necessários e colocar na mão da fábrica. Lembrando que uma fábrica terceirista, ela não terceiriza uma marca só. Ela faz para dezenas, se pá, centenas de outras marcas. Então são empresas muito grandes, são fábricas muito grandes. E são fábricas que precisam trabalhar com setores, né? Tal qual uma linha de produção Ford. Entendeu? Tem a galera que vai ser responsável pelo controle de qualidade, tem a galera que vai ser responsável pela contabilidade, tem a galera que vai ser responsável pela execução, né, para formular aquele produto mesmo à mão na massa, tem a galera que vai ser responsável pelos testes, tem a galera que vai ser responsável por toda essa burocracia que é esse lançamento de todas essas notificações junto à Anvisa. E isso precisa ser feito pela fábrica. Por quê? Porque a responsabilidade sanitária, a responsabilidade de fabricação, a responsabilidade de estar de acordo com a legislação, ela precisa, não é que ela precisa ser da fábrica, mas será cobrado da fábrica. Se der ruim, é no cu da fábrica que vai. Inclusive, tem que ter alguém que é o RT, que é o responsável técnico, uma pessoa que vai responder por aquele produto, uma pessoa que, se acontecer alguma coisa, é nesta pessoa que as autoridades vão... Você está preso, vagabundo. Vão ir, entendeu? Tudo documentação em mãos, a fábrica vai lançar isso no sistema da Anvisa, que é aqui no computador. E é coisa rápida, se o site da Anvisa ajudar, que costuma ser carroça. Mas enfim, é tudo lançado no computador. Então ela vai pegar, vai lançar toda a documentação, vai preencher tudo que precisa preencher, vai fazer todo esse trâmite, até porque não pode ser fabricado nada sem ter essa notificação. E aí, a gente tem 2 graus, que também é importante a gente fazer essa separação. Todo cosmético, ele vai ter 2 graus. Ou ele vai ser grau 1, ou ele vai ser grau 2. Quando ele é grau 1, ele é um cosmético tradicional. Uma composição simples de usar, simples de fazer. Não é uma composição que, por exemplo, vai precisar de uma refrigeração, ou que vai precisar de um tipo específico de orientação para uma posologia correta, alguma coisa assim do tipo. Então, base, corretivo, batom, isso vai ser grau 1. E o grau 2 são cosméticos que já têm algumas especificidades de uso. Vai ser protetor solar, produto infantil, produtos com ácido, produtos que precisam ser guardados em geladeira, produtos que tem algum que precisa ser ensinado como que você vai usar. Eu vou explicar assim porcamente falando, mas é basicamente isso. São produtos que têm uma complexidade maior, que precisa de testes com mais afinco e que tem um rigor, né? Vamos dizer assim, tem um rigor maior. O grau 2 precisa de registro. É um outro processo mais complexo. Então, a marca, ela precisa fazer mais testes. Esses testes, eles vão ser observados de perto. Precisa ter mais documentação, enfim. E o grau 1 é muito simples. Simples como o dia. Literalmente, pegar a documentação, preencher, jogou lá. Basicamente, o que você tá fazendo é: alô, Anvisa, tô fazendo produto, hein? Ele vai ser isso, 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 isso. Dá uma olhadinha aqui no meu encarte, tarará. Esse processo, ele vai levar em torno de 20 dias úteis. Por quê? Vai rolar uma passadinha de olho ali, básico, só pra falar assim, ó, esse claim aqui não pode, corrige isso, o encarte aqui tá errado, dá uma corrigida, a composição, essa porcentagem aqui não vai tá dando, então ajusta, e é isso aqui, um beijo, tchau, pode fazer, liberei assim o seu número de processo, que também é chamado de PROC. Aí é que tá. Nenhuma fábrica, nenhuma, vai começar a produzir esse produto, ou sequer fazer o encarte,
parte deste produto sem este número, sem essa notificação feita. Por quê? Porque se você já tiver com aquele produto pronto e a Anvisa falar para você ajustar alguma coisa, bengou, lascou, filho. Você vai ter que fazer tudo do zero de novo. Então, não notificar, pular essa etapa é prejuízo. Tô falando de prejuízo financeiro mesmo. E a maioria das vezes, esse processo é aprovado com menos tempo do que isso. Porque a maioria das vezes já tá tudo ok, entendeu? A própria fábrica já conhece o que pode ser feito e o que não pode. Então, isso é feito de uma forma tão redondinha que, assim, passa com dias. E se não passar, é porque alguma coisa tá errado e aí precisa de ajuste. Só a partir daí, com esse número na mão, que a fábrica pode começar a produzir o produto. E eu tô falando aqui agora, não é de conveniência, tá? É regulamentação. Só pode fabricar depois desse processo feito. Se não fabricar com esse processo feito, tá irregular, tá errado. Não tem como vender isso, tá muito errado. Se rolar uma denúncia, enfim, e a Anvisa bater na sua porta, e a fábrica tá fazendo produto sem notificar, roda geral, roda tudo. E dependendo do que foi encontrado lá, fecha o quiosque, bom? Fecha, é o que a gente viu com a fábrica lá, terceirista da IP. Fechou geral. Precisou encerrar as atividades durante um determinado período, até que foi feita a perícia e comprovar tudo, etc e tal, para poder retomar as atividades. Por isso que as fábricas, elas são tão rigorosas com a notificação, que elas sabem que se dá bosta, vai estourar é nela. Ela vai responder por aquilo. Então é ela que vai tomar o prejuízo. Porque pensa, por causa de uma marca que não foi notificada, eu preciso parar a produção de todas as marcas que eu trabalho. Tá entendendo o tamanho do prejuízo financeiro que isso é? Então nenhuma fábrica vai dar esse mole. Nenhum funcionário vai dormir nesse ponto de não fazer uma notificação. Também porque a gente tá falando de interesse mútuo. A gente tá falando do interesse da fábrica, que tem interesse de continuar produzindo e atendendo suas clientes e pegando novas clientes, né? Novas clientes marcas. Fábrica nenhuma quer sequer pensar na possibilidade de interromper a produção. Inclusive, meu marido trabalha em fábrica. Não é fábrica de cosméticos, mas é uma fábrica de maquinário. Meu marido é responsável pela manutenção dessas máquinas. Meu amor, é uma correria para fazer manutenção dessas máquinas, para não correr nem risco de uma máquina parar. Porque se a produção parar, significa muito prejuízo. E tem o outro lado do interesse, que é o interesse da marca. Porque quando a marca ela manda produzir um produto, ela já tem data para lançar, já tem um cronograma rodando. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Então o produto está sendo fabricado, o encarte está sendo fabricado, o marketing está rodando aqui atrás e, entendeu? Tudo tem que trabalhar ali numa sinergia. Não existe a possibilidade de pensar em parar. Raquel, e quando você muda de uma fábrica para outra? Que isso também acontece muito. Eu tenho uma fórmula e aí eu fabrico com a fábrica X. Aí a fábrica Y me ofereceu uma condição melhor e tem um maquinário mais tecnológico, tem um maquinário melhor, que vai otimizar a produção, que vai conseguir me entregar mais. Ou essa fábrica X não está conseguindo me entregar a quantidade que eu preciso. Eu migro para a fábrica Y. O que vai acontecer? A fábrica X vai dar um prazo para vender os produtos do lote que foi feito aqui na X. Então a notificação vai ficar aqui, bonitinha. A fábrica Y tem que fazer todo este processo de novo. Só que quando você sai de uma fábrica para outra, esse processo fica mais fácil. Por quê? Porque você já tem tudo. Você já tem o teste, você já tem o encarte aprovado, você já tem tudo, entendeu? Então um processo que já é simples, fica mais simples ainda quando você pula de uma fábrica para outra. E novamente, nenhuma fábrica quer perder dinheiro, nenhuma fábrica quer correr o risco de tomar um batidão da Anvisa e parar toda a produção de todas as marcas. Nenhuma marca, nenhuma fábrica grande vai ter funcionário que simplesmente, opa, esqueci. Não existe isso. E se o produto for feito fora do Brasil? Quem se responsabiliza? Um intermediador, um atravessador. Intermediador, atravessador, representante, enfim. Mas é uma empresa aqui no Brasil que vai tomar esta responsabilidade. Então, essa empresa vai ser responsável pela notificação e vai ser responsável por controle de qualidade, etc e tal. Então, essa empresa aqui no Brasil é quem vai fazer todo esse desembaraço e precisa garantir que a fábrica estrangeira cumpra as regras nossas, do Brasil. Agora, o que implica um produto que ele está irregular? Ele não tem essa notificação. Para a Anvisa, esse produto não existe, entendeu? Ele não deve existir. Então, ele não deve ser comercializado. Por quê? Ninguém é responsável por ele. Se um produto não tem registro, o produto não tem responsável. Então, se o produto tiver feito de forma ilegal, ou se ele não tem estabilidade, se ele não tem teste, se ele não tem nada, não tem quem cobrar. Não tem um responsável por aquele ali. Não tem como nem você provar que aquele produto foi feito em condições ideais
reais e legais, né, dentro da lei, segundo o que a Anvisa exige, que precisa ser feito com produtos irregulares, seja na burocracia, ou seja porque encontrou alguma irregularidade na fabricação, que é o que aconteceu com a IP há pouco tempo atrás, é justamente o que aconteceu com a IP há pouco tempo atrás. É um recal, um recolhimento de todos aqueles itens, de todos aqueles produtos, e aí passa por um outro processo, né? No caso da IP, que foi constatada a contaminação, precisa ter aquela investigação sobre que contaminante que é, e aí substitui aquele produto no mercado, cria outro, faz outro produto e põe no mercado de novo, né? Regulariza e põe no mercado de novo. O produto que está inativo, né, que não está notificado, também precisa ser recolhido e precisa ser colocado em circulação depois um novo produto, um outro produto aí notificado, bonitinho, lindo, maravilhoso, com as condições ideais, comprovando todos os testes e tudo mais. A notificação, ela garante uma fórmula segura dentro das especificações certas, com as quantidades corretas, com os ativos permitidos, bonitinho, e rastreabilidade. Eu chuto que a rastreabilidade ela é mais importante do que a formulação segura, assim, de certa forma, saca? Por quê? Porque se você tiver algum problema com o uso de qualquer produto cosmético, você pode abrir um chamado, abrir uma denúncia, abrir um questionamento direto com a Anvisa, para falar assim, opa, Anvisa, dá uma checadinha aqui pra mim que eu acho que isso aqui tá errado, acho que isso aqui não tá funcionando muito bem. A partir dessa denúncia, a vigilância sanitária vai atrás, adivinha de quem? Dos responsáveis técnicos. Por isso que, novamente, eu falo, gente, fábrica nenhuma vai dar esse mole, cara. Fábrica de verdade, fábrica grande, fábrica que é profissional, não vai dar esse mole, ela sabe que pode dar bosta. Inclusive, sabe o que acontece? Denúncias por perseguição. Isso pode acontecer, acredita? A marca concorrente cutuca a Anvisa, faz uma denúnciazinha lá, o produto não sei, pra dar um batidão lá. E aí acontece esse batidão e dá ruim, entendeu? Isso, gente, bastidores, meu amor, bastidores. Você acha que isso não acontece? Acontece. Então a fábrica, por causa de uma marca ou de uma rinha de duas marcas, ela não vai dar esse mole. Entendeu o quão complexo isso é? Então agora vem cá que eu vou te explicar como que você vai checar esses produtos através do número do processo ou do CNPJ e vou te explicar se você tá tendo algum problema com algum cosmético, gente, de fralda a pasta de dente, tá entendendo? Não interessa. A shampoo, não interessa. Se você teve algum problema com o produto, uma alteração de odor, uma alteração de cheiro ou de sensação, alguma coisa, faça uma denúncia. Eu vou te explicar como que faz bonitinho. Você vai começar com este site aqui, consultas.anvisa.gov.br, ou você vai bater lá no Google, consulta de cosmético. Vai funcionar igual, vai te encaminhar igual. Daqui você vai ter essa janela, que é a janela da Anvisa, e você vai descer, e olha só o tanto de coisa que você consegue fazer aqui dentro. Cara, situação de documento, pesquisa pública, certificado de boas práticas, no caso aqui do monitoramento, né? Informações regulatórias, a legislação, os produtos, tudo. E aí a gente tem uma variedade, isso aqui não é só para cosméticos, tá? Isso é atividade pública. A gente tem alimentos, cosméticos, ensaios clínicos, medicamentos, produto de cannabis, para quem faz uso da cannabis, produtos para saúde, saneantes e tabaco. Cigarrinho lá. Você vai clicar aqui em cosméticos e aqui a gente vai ter produtos registrados e produtos regularizados. Lembra que eu te falei do grau 1, grau 2? Esse aqui é o grau 2, é os registrados, e os regularizados é o grau 1. Base, corretivo, pó, batom, a gente vai aqui, ó, regularizados. E vai abrir essa janela aqui. Aí, a gente vai ter os seguintes critérios, tá? Não precisa ter todas as informações. Se você tiver o número do processo, é muito mais fácil, porque vai ir direto no produto. Se você não tiver o número do processo, você pode tentar pelo CNPJ da empresa. Só que pelo CNPJ, você vai ver que vai te abrir uma sequência, um monte de opções, né? Todos os produtos aqui do produto. Então, vamos lá. Eu não tenho nenhum produto aqui que tenha o PROC. Então, eu vou começar pelo CNPJ da empresa. Não precisa saber o CNPJ também, não. Você pode pesquisar pela razão social. Então, eu vou pesquisar o quê? Lu Ferraz, porque a Lu Ferraz é linda, maravilhosa e eu sei que tá tudo certo. Dá zero pra burra? Porque eu expliquei pra você que quem é responsável é a fábrica e eu tô querendo botar o CNPJ da empresa. Burrice. Um beijo. Burrice. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar pelo nome do produto, que também funciona. Então, ou você tem o PROC ou você tem o nome do produto. Então, por exemplo, vamos colocar o Blend Cream da LF Pro. Inclusive, eu sou apaixonada com esse produto. Carroça, tá, amor? Site da Anvisa é carrocinha. Olha, lento, quarto parando. Aqui a gente tem todos os produtos que tem esse nome, né? Obviamente. Aí o Blend Cream Camuflagem LF Pro. A gente tem o Blend Cream Sua Hora. E o Máscara Master Blá.
Aqui a gente tem o blend cream da camuflagem, a gente tem o número do processo, a gente tem a indústria que o fabrica, tipo notificado, situação, ativo, vencimento. O vencimento da notificação. Então, a notificação ela vai vencer no dia 23/6/2035. Então, depois de 2035, tem que ser feito um novo registro ou uma atualização aqui desse registro. Vamos procurar outra marca, outro produto. Ali, Superfix Vult. Tem que aparecer aqui, né? Nenhum registro. Já achei vários batons. Batom fosco, batom superfixação, notificado, isento de registro, ativo, 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 ativo. Mas olha só aqui, batom fosco, superfixação. Esse número aqui, feito pela Total Performance Indústria de Cosméticos, ele está inativo, tá vendo? Ele está inativo, ou seja, ele não pode rodar. Esse produto que tem este PROC não pode rodar, não pode ser vendido, não pode ser comercializado. É bem simples. Você entendeu? Ou você procura por este número que vai estar na sua caixinha, ou você procura pelo nome do produto ou pelo nome da fábrica que fez aquele produto ali. Mas, de alguma forma, você vai encontrar. Também pode pela própria fábrica, pela URT ali. E aí, como que você faz? Se você tiver o CNPJ da fábrica que fabricou o produto, ótimo, lindo, maravilhoso. Se você não tiver, você vai clicar na lupa, vai pesquisar um nome. Então, por exemplo, a BID é uma fábrica bem grande, de referência. Vai aparecer aqui embaixo, você clica e aí vai em consultar e vai aparecer todos os produtos que ela faz. Então, aqui a gente tem, Água de Colônia, Brasil Energia, Asa de Borboleta, Dara Cosméticos. Olha o tanto de empresas que uma única fábrica atende. Brasil Sensual, Brasil Harmonia, Dara Cosméticos, Ayurveda, Shalom Profissional. Aí aqui embaixo a gente tem Vult Cosmética. Olha, é feito pela Vult também. É feito produto para a Vult também. A gente vai ter Allergic Center, Excellence Beauty, Base Facial Escarlate, tararara. É muita coisa. E aí, gente, olha, tem aqui a quantidade, não sei. Queria saber agora se tivesse essa quantidade. Vamos procurar aqui. São 50 páginas. 50 páginas. Só a BID tem 50 páginas. Então vamos clicar logo na 50? Não, mentira. Dá pra colocar 50 resultados, tá? Quantas páginas são? Olha, eles fazem pra Dala também. A BID faz... Agora eu tô curiosa pra saber o que eles fazem. Natural Life Cosméticos, não conheço. Mas tá vendo que é uma grande empresa que presta serviço para grandes empresas, certo? Olha, a Negra Rosa, ele faz pra Negra Rosa também. Zero chance dele vacilar logo numa notificação, né, meu amor? Já temos 11 páginas. Maracujá Brasil, Nina Makeup. A Nina Makeup também é feita pela BID. Droga Verde, Farma Total, tarará. Natália Capelo, ela também faz pra Natália Capelo. Olha que legal. Aqui, ó, Natália de Capelo, número de PROC, notificado, ativo. Do Guilherme Nogueira, também, número de PROC, ativo. Trilessa, então a gente tem a paleta também é feita pela BID, ó, notificado, ativo. Tudo ativo aqui, ó. Enfim, é só pra você ver, gente, que uma fábrica, ela fabrica pra muita gente. Essa indústria é enorme, muito grande mesmo, como você pode ver. E se a gente for pegar também pelo CNPJ, eu peguei o CNPJ aqui da Unitec, que também é bem famosa, fabrica para um fecho de punhado de gente, Ceuticals, a Cool Beauty, que tá inativo, esse aqui, né, no caso. Daisy Peroso é feito pela Unitec, a gente também tem Bellas Garden, feita pela Unitec, a gente tem para maquiar, feita pela Unitec, então a Unitec também faz para geral. E aí, se a gente clicar aqui, vou clicar na blindagem da Daisy Peroso, que é um produto muito famoso. Quando você clica, você vai ter todas as especificações, a forma física, a situação do produto. E aqui embaixo, que também é muito importante que você observe, aqui ó, período de validade do produto. Então, a partir aqui do período de validade do produto, você consegue comparar com o que está na caixinha. A caixinha, ela precisa estar condizente com isso aqui. Então, a gente vai ter a data de fabricação e a gente vai ter a data de validade. A validade no Brasil, ela é o seguinte, a partir do invase do produto. Então, invasou na fábrica, já começa a correr a data de validade. Não é como na Europa, por exemplo, que é aquela tampinha aberta, que conta a partir da abertura do produto. Alguns produtos aqui no Brasil que são feitos de forma esterilizada, tecnicamente vão ter esse tipo de validade. Ele vai começar a estragar a partir do momento que você abrir. Mas, independente, o que vai valer é a nossa legislação. Então, para valer na nossa legislação, é a partir do invase do produto. E agora, eu vou te explicar como que, se você enxergou alguma coisa errada, como é que você vai fazer essa denúncia junto da Anvisa. O site em questão ainda é a Anvisa, só que aí a gente vai para uma outra aba, que é essa daqui, Cosmetovigilância. Se você colocar essa palavra, cosmetovigilância, no Google, vai aparecer igual, do mesmo jeito.
E aí, você vai descer, vai ter os alertas, informes de segurança, legislação, orientações, para consultar os cosméticos, então ele vai redirecionar para aquela primeira aba que a gente trabalhou. E aqui, notifique problemas com produtos de higiene, cosméticos e perfumes. Você vai clicar, vai abrir aqui qual que é o seu perfil, você clica, fichas técnicas, adversos, etc. E aí é muito intuitivo, cara. Vai te dar aqui, ó, cidadão, notificações de produtos, gerencie suas notificações, gerencie o serviço de saúde, empresa, etc. Por aí vai. Aí você clica e vai seguindo os passos bonitinhos. Não tem o menor mistério. E voltando para a questão da regulamentação, da notificação e tudo mais, fez esse processo bonitinho, recebeu o número do PROC, já pode começar a produzir os seus produtos e a fazer o seu marketing, a vender os seus produtos e a fazer muito dinheiro. Realmente é um processo custoso, né? Todo o processo de você criar uma marca, ele é custoso. Por isso que eu não criei ainda. Aham, pois é. E além de ser custoso de tempo mesmo, né? Pra você pesquisar o produto, desenvolver o produto e tal, a parte burocrática é a menos pior. Você tá vendo? Eu acredito que a pior parte é realmente o P&D, que é o desenvolvimento do produto, e depois para você vender aquele produto, controlar estoque, enfim, fazer um lançamento, etc e tal. Mas é uma curiosidade muito legal, né? Eu já orcei para poder fazer, inclusive. Mas aí eu desisti na parte do estoque, de ter que gerenciar estoque, equipe, e por aí vai. E isso também me brecaria de testar outros produtos, de falar sobre outros produtos, de conhecer os produtos e falar de uma forma mais neutra possível. Então é isso. Eu acredito que no futuro eu tenha vontade de atuar como consultora, como alguém ali junto de outras marcas, mas criar uma marca minha, por enquanto, não é um sonho, nem um projeto, não. Enfim, gata, sabia que era isso aqui pra você lançar uma marca? E caso você queira fazer isso, lançar a sua marca, eu te indico a procurar terceiristas. Empresas terceirizadas. Aí tem empresas que já têm produtos prontos, por quê? Porque aí você faz tudo num lugar só e você não precisa ficar com essa parte mais custosa, sabe? De procurar embalagens e por aí vai. E é isso, meu amor, até semana que vem, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa informação toda. Se você já sabia, obviamente, e dá seus 2 dedos de opinião também.